Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 447 e minguando até 843 dias, 6 de março de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. Se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante. Eu sempre deixo na descrição a abertura deste título, né? O blog de 393 é uma abertura. Vocês acompanhem, pois ficou muito interessante. Faça isso e também deixe uma referência, né, desse título, é o blog de 399. Todos estão na descrição para que vocês possam acompanhar, ter praticidade. Eu também deixo na descrição um blog anterior para que vocês possam dar continuidade, que este blog diário ele é uma continuidade, ok? Este blog é o blog de 447, As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém, O Poder de Realização, parte 55, parte 7, certo? Acompanha o que vier interior para que a gente possa fazer o trabalho de conscientização de uma forma contínua, porque o blog diário ele é uma continuidade. Faça isso e deixará de ser a vítima social. Vamos para a expressão livre para dar continuidade, né? Nesse texto, nesse contexto, vou fazer a leitura e depois eu vou vir com a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que tem na dimensão Cristo e tudo aquilo que já tem na dimensão sociais, né? O que nós estamos relacionando no dia a dia de hoje, né? Tudo que você possa estar relacionando no dia a dia, certo? Eu vou fazer a expressão livre de parte do contexto, depois eu vou ler os contextos todo por completo, para que vocês possam ter consciência de tudo, de uma forma corrida, tirar suas conclusões quando eu faço a leitura e corrida, vocês tiram as suas próprias conclusões, ok? Sem a expressão livre é muito importante esse trabalho de conscientização, então, nós estamos explorando ela de todas as formas, certo? Para que nós deixemos de ser essa vítima social, ok? Vamos para a leitura do contexto, em seguida, vamos para a expressão livre. Quando eu procuro a minha liberdade, eu faço da minha liberdade uma coisa qualquer, pois a necessidade que eu tenho é a mesma de não ter a liberdade, pois esta liberdade ela fica parado em um espaço de corpo, esperando que a consciência do corpo emocional relaciona ela. Sendo assim, podemos conhecer que tudo que for relacionado é apenas uma interação deste nosso interesses pessoais. E tudo que não precisa relacionar é a naturalidade e a beleza deste relacionamento, aonde o corpo relaciona a sua realidade sobre aquilo que ele é dentro do espaço de corpo, e requerendo algo bom para si e para o outro, e que não gera contradição sobre este ato de realização. E mesmo que ele for negado pelos exteriores de corpo, não importa, pois este mesmo sabe de si e não se importa com a interação de vossos relacionamentos, pois a sua naturalidade faz parte do seu relacionamento sobre o conhecer e respeitar o outro.
Muito interessante, né, esse texto. Vamos fazer expressão livre com ele, certo? Vamos ler um trecho e quando ele der uma expressão, a gente paramos e vamos expressar sobre esta esse pequena frase, pequeno texto. Vamos lá, vamos lá. Quando eu procuro a minha liberdade, eu faço da minha liberdade uma coisa qualquer. Quando eu digo que eu vou procurar a minha liberdade, eu não preciso sair aí procurando a minha liberdade. Eu sou a própria liberdade, Deus, que eu tenho uma consciência espiritual, um relacionamento íntimo com Deus. Mas entenda que quando eu falo de procurar, é porque as pessoas vai procurar liberdade em outro corpo emocional. Você acha que você vai achar liberdade em outro corpo emocional? Não. Nem mesmo no relacionamento conjugal você vai encontrar a sua liberdade, nem mesmo lá, porque relacionamento conjugal é relacionamento. Ca Relacionamento conjugal é relacionamento. Se é relacionamento, vai ter momentos bons, momentos ruins, vai ter a hora do sim, vai ter a hora do não. Não é sempre uma liberdade. Entenda, se eu relacionar 2 corpos, eu não tenho liberdade. Eu só posso ter liberdade no meu espaço de corpo, naquilo que eu quero, né. Eu posso até mesmo ter liberdade sobre o tempo, meu tempo, eu posso ter liberdade sobre o tempo, eu posso ter, liberdade sobre geografia, né. Eu quero ir para Estados Unidos daqui a pouco, por exemplo, eu posso ter liberdade, mas eu não posso encontrar a minha liberdade em outro corpo emocional, na hora nenhuma. Na hora que você vai à procura dessa liberdade em outros conceitos ideológicos e emocionais, vocês vão perder a sua liberdade. O que que eu quero que vocês entendam sobre a liberdade? O relacionamento, o amor, o relacionamento, a liberdade verdadeira entre 2 seres que estão relacionando intimamente, ele tem essa mesma liberdade, ele tem essa o amor, ele tem essa sensação de liberdade. Ele tem essa sensação de liberdade, porque ele vai, de uma certa forma, deixar de relacionar a pessoa para ter uma liberdade com a pessoa. Né. Quando a pessoa se permite, quando os 2 se permitem os mesmos conceitos sobre este amor, certo? Quando, né, sei lá, hoje não é impossível fazer isso, porque a própria sociedade, ela treina as pessoas, treina os seus corpos emocional sobre o medo, sobre a corrupção, sobre o dinheiro, sobre o sexo, e por isso não tem como você amar a pessoa, porque tudo na sociedade é interesse, e interesse não pode ser amor. Mas a liberdade, ela te dá os mesmos sentidos do que o amor, quando você tem liberdade entre 2 corpos. Você pode, o que eu quero dizer é o seguinte, você pode encontrar a liberdade em outro corpo, desde que você seja o amor verdadeiro, um amor verdadeiro, uma liberdade total, né. Porque quando você chega em uma liberdade total, você não vai ver maldade nas pessoas, você não vai ver maldade na sua parceira, nem em você, nem você, nem ele vai ter a maldade. Você vai relacionar as coisas espontaneamente, tranquilamente, os interesses vai, né, sei lá, sim ou não, tranquilidade, tudo fazendo um bem para o outro. Ou seja, o que que eu quero dizer? Quando o amor deixa de ser um relacionamento, por exemplo, eu amo a minha esposa, por exemplo, eu faço coisa que eu não gosto, mas eu faço por ela, então eu estou entendendo parte desse amor meu, eu estou entendendo parte desse amor meu. Por exemplo, de uma certa forma, ela entendeu o que que é isso, ela nega, ela deixa de fazer parte daquilo para fazer o que eu quero, então ela está entendendo parte do amor dela. Então pode ser que pode ser que essas ideias se encontrem um amor, mas entenda que e nesse meio tempo, aí você vai relacionar essas 2 coisas que você, né, por exemplo, está negando a você um sentido para dar sentido ao outro, por exemplo, de uma certa forma, pelo amor, não sei, né. Aí você quando você faz isso, você não vai entrar pela negação sua, vai entrar pelo prazer seu da mesma forma. Não é uma coisa que você esteja negando. Eu digo negando, por quê? Porque você vai querer o bem da pessoa a qualquer custo, por exemplo.
Então você vai fazer as coisas que ela quer que você faça, você vai conhecer ela, então você vai ver que não é nada demais, o amor vai ser uma coisa então não vai ser uma coisa não, sim, nada disso, você vai ter a proeza de compreender o que é bom para você e para ele. À medida do momento o que que eu quero dizer? Naquilo que eu estava dizendo que era uma negação, à medida do momento que eu entendo que é bom para o outro, por exemplo, né, que eu vou relacionar esse bem ao outro de uma forma, eu fico em prazer. Aquilo que eu acho que é ruim para mim, que é uma coisa monótona para mim, que ela goste, por exemplo, já passa a ser uma coisa prazerosa, porque eu sei que a pessoa quem eu amo goste disso. Então, se ela gosta disso, então eu vou entender essa relação entre a liberdade ao amor verdadeiro. Entenda isso. Existe uma certa complexidade para compreender isso por causa da crise emocional de hoje em dia, né. É muito se vocês compreendeu, né, muito bem, né. Eu fui muito explicativo, eu entendi que sim, mas o que que eu entendo? Quando você vai falar de medo, né, de com falta de confiança, falta de respeito, falta de consideração, a crise hoje, né, na sociedade está para todo lado. Então é difícil você explicar essas coisas, mas foca nisso, isso existe, tá? Isso existe. Só você pensar com mais carinho, você vai conseguir armar isso na sua consciência e você vai ficar bem, né, entendido de tudo, ok? Pois a necessidade que tenho é a mesma de não ter a liberdade. Quando eu sinto necessidade, né, voltando de novo, falar aquilo, quando eu sinto necessidade de me realizar com outro corpo, eu já não vou mais ter a liberdade, eu vou querer estar no laço de alguém, digamos assim. Eu vou querer estar preso no lugar de alguém, né. Eu vou usar o ciúme, vou usar qualquer sentimento físico, emocional que você vê que tudo negado. Vou: "Ah, você não se importa comigo, né, sei que tem lá", sabe. De tudo isso que eu estou falando existe no amor, de você se importar com a pessoa, né, de você se realmente ser uma pessoa importante. Mas entende, nesse tempo ela gera uma complexidade, porque é delicado, vocês compreendem. Mas aí quando você busca a se realizar a sua liberdade sobre outro corpo emocional no meio dessa crise, aí você fica preso num laço diabólico, né. Como tem explicado no blog anterior, as pessoas vende seus corpos emocionais para o diabo, né, para o diabo governar por causa de um dinheiro, por causa de um sexo, sei lá. Aí você entenda. Mas aí existe aquela ideia do amor. O amor ele vai ter esses mesmos sentimentos, as mesmas coisas. Eu tenho que me importar com a pessoa com quem eu amo, né. Eu tenho que, de uma certa forma, gerar respeito, carinho, gerar amizade, por tudo de bom. Da mesma forma mas hoje em dia, quando a gente vai falar isso, a gente gera uma complexidade, porque a sociedade toda está em crise, gerando esses sentimentos de uma forma negativa, de todas as formas, entenda? Pois essa liberdade ela fica parado no espaço de corpo, esperando que a consciência do corpo emocional relaciona ela primeiro. Aí o que que eu quero dizer? Eu comecei falando desse que a nossa liberdade está dentro de nós. É isso que o contexto quer dizer. Eu comecei abrindo esse contexto, dizendo que a nossa liberdade está dentro de nós. Se você não conhecer a sua liberdade, o que você quer, o que você gosta, você não vai poder relacionar as pessoas, coisas que você ame, porque a liberdade sua, você tem que fazer uma proeza para o outro, para que os outros entendam a sua liberdade é sua. Mas se quando você quer relacionar isso a outra pessoa, você já ganha uma complexidade. Como que você ganha uma complexidade? Relaciona emocionalmente, você perde a razão sobre o seu corpo emocionalmente. Se relaciona a isso é uma forma espiritual, então você ganha a razão dela. Então você vai se importar as pessoas, você vai relacionar uma origem, vai relacionar uma realidade. Então vai ter quase os mesmos sentimentos que tivesse na Guerra Fria, mas com uma coisa mais, real, mais livre, digamos assim, entenda? Entenda primeiro para você entender isso, você entenda que a liberdade está dentro de você, ok?
pois esta liberdade, ela fica parado no espaço de corpo, esperando que a consciência do corpo emocional relaciona ela, né? Ela quem? Eu, meu eu interior. Sendo assim, podemos conhecer que tudo que for relacionado é apenas uma interação deste nosso interesses pessoais. Lembre que os nossos relacionamentos, nossos interesses, ele pode se transformando em amor à medida que você se relaciona. Ele pode se transformando em liberdade à medida que você se relaciona, porque isso é uma conquista, é uma conquista. Você não nasce no dia, você não tem, vê a pessoa hoje, você já gosta dela amanhã, não existe isso. Você pode sentir atraído sexualmente pela pessoa, mas não vai entendê-la, não vai compreendê-la. É impossível você amar as pessoas em pouco tempo. Você ama a expressão dela, né? A expressão que ela representa sexualmente, a sexualidade dela, a postura dela dentro da sociedade, se ela tem dinheiro, se ela não tem, se ela não tem poder econômico. Então você começa a relacionar os seus interesses àquele corpo emocional. E isso não vai ser amor, não vai ser liberdade, vai ser trocas de interesses, entende isso? Ok? Vocês podem no futuro transformar isso em amor? Sim, pode. Acontece isso. Olhe dentro da sociedade e vocês vão ver, ok? E tudo que eu não preciso relacionar é uma naturalidade e a beleza deste relacionamento, né? Aquilo que eu não tenho necessidade a relacionar o outro corpo emocional, vai ficar uma beleza minha, uma naturalidade. As pessoas vão olhar para você, vão te ver naturalmente, vão gostar de você do jeito que você é, porque você não está sentindo necessidade sobre o relacionamento social. Quando você sente a necessidade sobre o relacionamento social, aí você fica preso no laço dela. Então você não terá liberdade, né? Sei lá, entenda isso. Onde o corpo relaciona a sua realidade sobre aquilo que ele é dentro do espaço de corpo e requerendo algo bom para si e para o outro, e que não gera contradição sobre este ato de realização, né? Quando você não gere ato de contradição sobre o ato de realização, você tem uma grande chance de, né, de estar bem conectado a esse, né, corpo emocional, né, sei lá, de uma certa forma que você não vai encontrar a liberdade, mas você pode encontrar o amor, né, e pode encontrar a liberdade, né, de uma certa forma, né, mas a princípio vai ser apenas um relacionamento, vai ter a liberdade, a intimidade, existe casais que são íntimos, né, muito íntimos, tudo fica natural, né, existe casais que eles questionam, né, qualquer coisa, então você vê que você não tem liberdade com a pessoa. Você vai falar com uma pessoa, ela vai te questionar alguma coisa sobre aquilo que você pensa, então você não tem liberdade, vocês não amam, vocês não têm relacionamento, vocês não têm amor, vocês têm relacionamento, porque um ambos está querendo relacionar apenas o interesse. Olha aí para dentro de você ver. Se você falou uma coisa com a pessoa sua, ela questionou você sobre aquilo que você disse, é porque ela está relacionando você. Ela não está te amando, ela está te relacionando. Ela está relacionando alguma coisa dela, o interesse dela, alguma coisa que seja bom para ela, né, primeiramente. Quando você ama, você vê o que é bom para o outro, primeiramente, não para você, né, emocionalmente, dizendo assim. Porque quando você tem uma consciência espiritual, você pode satisfazer a sua consciência espiritual em qualquer corpo, desde que você ama ele com a mesma intensidade, digamos assim. Hoje não podemos entender isso, ok? Mas existe essas possibilidades, ok? Entenda isso. Mesmo que ele for negado pelos exteriores de corpo, não importa, pois este mesmo sabe de si e não se importa com a interação de vossos relacionamentos. Às vezes as pessoas estão, né, e requerendo algo de bom para si, né? Às vezes você está manifestando alguma realidade sua, né? Isso que eu quero dizer. Aí as pessoas
está questionando aquilo que você está sendo sincero com você mesmo, dando sentido à sua vida. Só você sabe que você sente. A pessoa é falsa, é verdadeira, não importa. Você sabe de si mesmo, certo? Você sabe de si mesmo. Aí vai entrar outras pessoas que vai te questionar. Aí não importa, da mesma forma, pois este mesmo, por exemplo, você mesmo sabe de si e não importa com a interação de outros corpos. Ah, tá, que cara ali é isso, é aquilo, não importa. Eu sei de mim, eu sei o que eu sinto, certo? Ninguém sabe dos meus sentimentos, eu sei. A pessoa foi falsa comigo, eu fui verdadeiro. Eu sei o que eu sinto. Eu fui sincero com a pessoa, eu senti, aquela pessoa é legal, para mim ela é legal, a outra já fala, não, aquela não é legal não. Eu sei o que eu sinto na presença da pessoa, então eu posso dizer isso de qualquer forma. A pessoa é falsa, é verdadeira, o que está dizendo para ele, não importa. Eu sei o que eu sinto é verdadeiro. O que eu sinto é verdadeiro. É isso que vai dar para mim a minha liberdade sobre aquilo que eu posso representar o meu sentimento, o meu corpo emocional, ok? Pois a sua naturalidade faz parte do seu relacionamento sobre o conhecer e respeitar o outro, ok? Vamos entrar no próximo contexto. Assim como a força de realização se divide entre o bem e o mal, a liberdade também será apenas uma interação entre o bem e o mal, sendo que a liberdade de um será a negação do outro, para que a realização seja a palavra da vida, consciência desse corpo. A palavra da vida da consciência deste corpo. Isto explica que a liberdade é a contestação do outro. Este ideal obriga todos os corpos de Cristo a entrar em juízo por um só, pois o juízo de Deus já é determinado pela palavra da vida, a verdade na presença do corpo, e que nesta causa o conhecimento, ele mesmo deixa de ser o conhecimento de um corpo simples, de entendimento simples, para se aplicar ao poder de Deus, obrigando que todos os corpos entrem em juízo pelas vossas ações no corpo, pelas vossas ações no corpo. Agora vamos lá para a expressão livre, ok? Deste contexto. Assim como a força de realização se divide entre o bem e o mal, a força de realização se divide entre o bem e o mal. Emmanuel provou isso na cruz, que a força da realização se divide entre o bem e o mal. Ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E por fim, ele se realizou naquele corpo sobre o mal das pessoas, né? Atraindo ela para aquele, né, para aquela reunião, digamos assim, para aquela unificação, né, por juízo de Deus, né? Vamos entender isso, ok? E a liberdade também será, né, assim como a força da realização se divide entre o bem e o mal, a liberdade também será apenas uma interação entre o bem e o mal, né? Uma realização do mal e uma interação sobre o bem e o mal, de forma que o mal ele vai sempre ser interagido. Hoje, o anticristo, seja ato consciente, inconsciente, é a interação do mal. É a interação do mal. Aí onde que vai estar o bem? Em cada corpo em específico. Cada um de nós vai representar uma origem de Deus dentro de nós, ok? Aí o mal, ele tem o poder de justificar todos ao mesmo tempo, mas o bem nosso não tem esse mesmo poder do que o mal, certo? De uma certa forma, vocês compreendem isso, ok? Sendo que a liberdade de um será a negação do outro, para que a realização seja a palavra da vida, a consciência deste corpo, né? Palavra da vida, a consciência deste corpo. Isto explica que a liberdade é a contestação de outro. Quando eu falei que a liberdade é a contestação do outro, é eu entender que entre um corpo emocional, entre outro corpo emocional, eu entendo o meu limite, né? O que é liberdade para mim? A pessoa tem que entender o que é liberdade para ele. Às vezes a liberdade de outro é o seu abismo. Você não pode se misturar com a liberdade do outro. Porque hoje a sociedade está dividida. Então você tem entender o que é a liberdade para você fazer contestação sobre o seu corpo emocional. Quando é que você vai fazer contestação? Não é falar assim, ah, cara, sai para lá, você é um falso mentiroso. Eu não quero saber de você, fica longe de mim, você é isso, aquilo, tal, 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 tal. Não é isso. É eu me resguardar.
sobre a minha liberdade. Conservar a minha liberdade, conservar a minha paz, conservar o meu juízo, guardar a lei de Deus, fazer isso uma tranquilidade. A pessoa está em crise, sei que tem lá, né? Sei que não importa. Você tem que ter consciência no seu espaço, espiritualmente. Né? Eu chegar lá e falar assim que a pessoa está falando heresia e brigar com a pessoa fisicamente, você vai só gerar consequência, ok? Este ideal obriga todos os corpos de Cristo a entrar em juízo por um só, pois o juízo de Deus já é determinado pela palavra da vida, a verdade na presença do corpo. Para Deus, a nossa consciência interior, a consciência da vida é a palavra da vida. Essa é a lei de Deus. Você não vai mudar nada sobre isso. Você quer dar bem com o seu irmão, você quer dar bem com os seus irmãos, com, sei lá, com as pessoas. Palavra da vida, a verdade na presença do corpo. Cria uma realidade para esse corpo emocional. Pensa naquilo que é bom para você e pensa naquilo que é bom para o outro. Então você relaciona isso. Relaciona isso. Simples, né? Relaciona isso à sociedade. Simples. Essa é a lei de Deus. E para Deus não vai mudar. Esse é o juízo, está determinado. Né? Moisés e Elias, está determinado. Palavra da vida, ok? Pois o juízo de Deus já é determinado pela palavra da vida, verdade na presença do corpo. E que nesta causa o conhecimento, ele mesmo deixa de ser uma contestação. Quando eu falo que o conhecimento deixa de ser contestação, é porque agora sim, nós estamos conhecendo a espiritualidade de Cristo, certo? Se ela deixa de ser uma contestação, eu não vou contestar o outro corpo emocional. Aquilo que eu estava começando está dito antes. Eu não vou confessar o outro corpo emocional. Fala assim, cara herético, né? Vamos brigar aqui, vamos resolver as coisas na porrada porque você está influenciando os outros mal. Não é isso. Aí, entenda, o que nesta causa o conhecimento deixa de ser uma contestação. Ele não é uma contestação. Se você estiver contestando outra aí para ganhar mídia, para ganhar, então isso não é conhecimento. Conhecimento é eu explicar às pessoas, fazer com que ela tenha uma consciência divina interiormente, fazer com que ela se relacione com Deus, é isso, não é relacionar com o homem, não comigo, não. Eu sou dono da verdade? Não sou dono da verdade. Você é dono da verdade? Não, não é dono da verdade. Eu sou o dono da minha verdade. A minha verdade, o meu espaço, a minha liberdade. Eu não preciso sair por aí procurando a minha liberdade, porque é minha liberdade, não é sua. Então não vou sair daí procurando a liberdade, a minha liberdade, porque ela está comigo, ok? E que nesta causa o conhecimento ele deixa de ser uma contestação de um corpo simples, de entendimento simples, para se aplicar ao poder de Deus e obrigando que todos os corpos entrem em juízo pelas vossas ações no corpo, né? Muito interessante tudo que foi dito. Se inscreva neste canal, sinaliza esse vídeo, é muito interessante. Que vocês façam isso, que vocês aprendam de todas as formas. Isso, de uma certa forma, vai trazer, quando você vier fazer esse curso, vai trazer muita consciência para vocês, ok? Quando vocês compreender que isso é um bem social, vocês relacionam a outros corpos, dá a ele uma consciência, né, daquilo que possa ser bom para você e para ele. Se permita Deus realizar com você, assim como eu permito que Deus se realize junto comigo, né, nesse trabalho social, nessa grandeza que eu né, tenho satisfação, tenho agradecimento pela oportunidade que Deus está dando, né, é muita graça realmente. Vocês compreendam isso de todas as formas. Eu sempre deixo na descrição aqui para que vocês possam acompanhar com mais praticidade. Volte e para vocês acompanhar, volte o vídeo, né, um blog anterior, entenda o que foi dito antes, faça esse trabalho né, de conscientização, entenda, isso é muito, mas muito importante. Vou terminar este blog diário de 447, as duas testemunhas, Renovação de Jerusalém, o poder de realização, parte 55, parte 7. Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo, isso é importante. Quando vocês fizerem isso, vocês terão a liberdade, né, de conhecer, né,
a realidade de Cristo, porque quando a gente falamos do mundo globalizado, a gente temos que entender o Cristo de uma forma espiritual, não emocional. Então vocês vai ver que a mesma liberdade de Cristo, por exemplo, pode ser a mesma liberdade sua de você estar, né, morando nesse paraíso, na sua casa, entender que isso aqui é sua casa, que você deve ajudar a cuidar, a levar consciência a outros corpos emocionais, que esteja necessitado, que esteja carente de ouvir alguma coisa que possa ajudar a se realizar junto com Deus e com Cristo, ok? Obrigado obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.